Que Deus continue nos abençoando grandiosamente. Amém, Jesus. Quero agradecer primeiro a Deus. Segundo, aquela senhora que está sentada lá atrás, Sônia Maria, porque se não fosse a oração de um justo, eu não estaria de pé pregando. Hoje quase formado teólogo, pastor, com uma família abençoada. Amém. Mas tudo isso tem um começo. Tudo isso tem uma oração por trás. Ninguém consegue nada só. Mas quando Deus levanta uma coluna para a oração, em toda oportunidade que tenho, eu agradeço. E não só através da oração dela eu fui resgatado, mas quanto os meus tios, Amém, parentes, Jesus. sobrinhos É verdade, e muitos. Deus. Está só enchendo a coroa de pedra. Glória né? a Deus. Quando Amém. chegar no céu, eu vou estar fazendo uma conjectura. A sua coroa pode estar tão pesada que ela vai conseguir carregar a si mesmo. Amém. Amém? Amém. Estava de férias, como disse meu tio presbítero Zé Carlos, crente não tira férias. Eu disse para ele amém. Então nós vamos transmitir aquilo que Deus colocou em nossos corações. Se você puder, por gentileza, te coloque sobre os teus pés, abra a tua Bíblia comigo, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 3, no versículo de número 36. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, no capítulo 3, no versículo de número 36. Depois você está indo um pouco, ou voltando um pouco, você também vai abrir o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Sei que a campanha não tem tema, mas foi a mensagem que Deus me deu e poderia sim ser o tema desta campanha. Amém, Porque Jesus. é forte o que Deus tem em cima desse texto, né? Aleluia. Então, Marcos capítulo 5, você também abra por gentileza. Eu espero você abrir porque Deus tem uma palavra para você em nome Glória de a Jesus. Deus. Aleluia. Quero deixar um abraço da minha igreja que se encontra no Paraná, Campo Largo, a 25 ou 20 minutos, dependendo da condição que você estiver, do centro de Curitiba, cidade metropolitana. Levamos 15 horas para chegar devido às paradas, mas se tiver coragem e disposição, com 11 horas você chega aqui. Amém? Quem achou, diga glória. Glória a Deus. Tá fraco, mas pode melhorar. Quem achou, diga glória. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ler João capítulo 3, versículo 36 primeiro. Depois estaremos lendo Marcos, para a glória de Deus. Amém? Porque peguei esse texto ou este versículo parafraseando o texto que iremos pregar nesta noite, em nome de Jesus. Está escrito assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece em outras versões a ira de Deus. Vamos lá para Marcos, nome de Jesus. Marcos capítulo de número 5. Marcos capítulo de número 5, para a glória de Deus. Marcos capítulo 5, está escrito assim, Marcos capítulo 5, versículo de número 4, a última parte do versículo, porque a Bíblia não diz assim, parte B e parte A. A Bíblia não é dividida desta forma. A última parte desse versículo que está escrito assim na minha versão: e ninguém podia subjugá-lo. Versículo 5: andava sempre de dia e de noite clamando
por entre os sepulcros, e pelos montes ferindo-se com pedras. Senhor Deus, Pai, em tuas mãos está a minha vida, necessito de ti. Sou, Senhor, um instrumento em tuas mãos. Deus, quem sabe, e assim quero entender, o menor desta casa. Sou dependente do teu Espírito Santo. Usa, ministra os meus lábios conforme a tua vontade, o teu querer. Que aqui permaneça a tua glória, e através do entendimento que o Senhor vai nos dar nesta noite, em o nome de Jesus. Senta dando glória. Amém, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Só vou pedir que tenha um pouquinho de paciência, mas você vai entender o que Deus quer falar contigo. A Bíblia vai dizer que Jesus, então, ele vai tomar um barco, e ele diz assim: olha, naquele dia já era tarde, disse Jesus, vamos passar para a outra margem, para o outro lado. E a Bíblia vai dizer que os discípulos, juntamente com Jesus, entram no barco com ele, e Jesus então vai para o fundo do barco descansar. Deita em um travesseiro, se não me falha a memória, está assim no livro de Marcos. E ele com os discípulos vai enfrentar uma grande tempestade. Isso no versículo 35 do capítulo 4. Jesus então tem um destino. Que destino é esse? Jesus não está dizendo, a Bíblia não vai dizer, mas diz que vamos passar para outra margem. Isso quer dizer que do outro lado, alguém que precisa de algo da parte dele, não dos discípulos. O que eu quero dizer com isso? Não estou entendendo. Quem está do outro lado daquela margem precisa da tua oração, mas quem vai prover na vida dele é Jesus Cristo Nazareno. Escute isso. Quando Jesus então toma a iniciativa de sair com os discípulos para um outro lado, a Bíblia vai dizer que uma grande tempestade se levanta, e esse barco começa a ser açoitado pela tempestade. O que o Senhor quer dizer com isso? Toda vez que você tem um propósito em teu coração em fazer a obra de Deus, ou fazer algo para o Senhor Jesus Cristo na direção do Espírito Santo, não te engane, porque um vento, uma tempestade vai se levantar contra a tua vida para te parar. Mas o que me chama a atenção, aleluia, que os discípulos estão, aleluia, aflitos naquele lugar, nervosos, preocupados. Ô pastor, mas os discípulos são bem fracos mesmo. É verdade, é como eu e você somos assim. Quando vai bem, quando o troço está manso, nós somos crentes que cospe fogo, mas quando o negócio fica estreito, aleluia, nós procuramos nos esconder. Ei Jesus, será que tu não está vendo, aleluia, que a minha vida está uma tormenta só? Ei Jesus, tu está dormindo e tu não enxerga, eu estou passando dentro da minha casa. Ei Jesus, a minha vida vai afundar. E ainda tem uns que dizem assim: a culpa é tua, Jesus. E meu Deus! Mas preste bem atenção. Os discípulos então vão acordar Jesus. Jesus se levanta, e a Bíblia vai dizer no último versículo que ele então vai acalmar a tempestade, para o vento, para as águas, o movimento, e tudo se torna tranquilo. E Jesus vai dizer para eles: vocês ainda têm pouca fé, ou desde pouca fé. Mas entre os discípulos, alguém vai dizer assim: quem é este homem que está deitado no fundo? A Bíblia não diz deitado no fundo, eu estou dizendo, mas quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas escute, a tempestade parou, mas o propósito não terminou. A Bíblia vai dizer que Jesus então vai rumo à cidade de Gerazeno, ou a cidade de Gadareno. A Bíblia vai dizer que ao chegar a essa cidade, quando Jesus então atravessa a outra margem, sabe o que me chama a atenção? Que mesmo você estando do outro lado, Jesus sabendo que ele vai ter que pelejar pela tua vida, ele não vai retornar. A caminhada dele em direção à tua casa ou à tua cidade continua de pé. Ele não vai voltar atrás, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele tomou a decisão de chegar na tua casa ou na tua cidade, ele vai chegar. Deus, aleluia.
Escute Glória a isso. Deus. A Bíblia vai dizer no capítulo 5 que Jesus então ele chega à cidade de Gadareno, cidade importante nos tempos bíblicos, uma cidade que estava no meio do caminho, preste bem atenção, no meio do caminho do Mar Morto e o Mar da Galileia. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus então toma rumo para essa cidade, precisamente a 32 quilômetros do Rio Jordão. Jesus não queria e nem queria saber a distância do que ele tinha que fazer, e nem os discípulos estavam indagando a Jesus sobre isso. O que me chama a atenção é que os discípulos estavam obedecendo a ordem do mestre. Ei, pastor, vai dizer assim: vamos ao monte. Para quê, pastor? Vamos fazer uma oração na madrugada. Para quê, pastor? Vamos jejuar no final do ano. Para quê, pastor? Vamos orar toda a igreja junto. Mas por quê, pastor? E vamos, irmãos, junto comigo, levantar um clamor por esta cidade, para que Deus venha jogar por terra toda ação demoníaca. Pastor, mas a cidade já está falida. Os discípulos não fazem pergunta nenhuma para Jesus. Sabe qual é a diferença? Aleluia, do crente 21 e o crente antigo? É que o crente 21, aleluia, nada pode na vida dele que ele se parte facilmente. Costumo dizer, pregando na igreja, que o crente 21 é como um crente casca de ovo: se cai, ele quebra, se encosta, ele parte. Então o que acontece? Ele não serve para nada. Jesus vai dizer o seguinte: aquele que negar a si mesmo, toma a tua cruz e vem me seguir. Jesus não disse o seguinte: ei, aquele que não quer fazer nada, toma a sua cruz e me segue. Não, Jesus disse o seguinte: nega a si mesmo, toma a tua cruz, depois tu me segue. Aleluia, Ei, Jesus. aí Jesus vai fazer o seguinte: atravessa o mar, chega onde ele tinha que chegar, a cidade de Gadareno. Mas o que me chama a atenção, pastora Cátia, não é quando Jesus sobe o barco. O que me chama a atenção é quando Jesus desce do barco. Pergunta: por quê, pastor? Por quê, pastor? Não, eu não vou te ensinar assim, desse jeito não tem como. Pergunta: por quê, pastor? Por quê, pastor? O que me chama a atenção, missionária, é que Jesus está no barco. A diferença começa a mudar é quando Jesus desce. Meu Deus. Tu não entendeu. Quando Jesus desce e põe os pés na terra, tudo começa a mudar. Tá glória. Não diz a Bíblia que aonde Jesus chega, até a tristeza salta de alegria? Deus, só glória. Está entendendo? Aleluia. A diferença desse texto não é quando Jesus sobe no barco, é quando Jesus desce do barco. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas ao descer do barco, a Bíblia vai dizer que um demoniado, ou no livro de Mateus, na visão de Mateus, ele vai dizer todos. Mas a Bíblia está dizendo que Jesus, então, um homem endemoniado, avista Jesus, vai de encontro a Jesus. Primeira coisa que eu aprendo: o diabo cega, só quem está desviado, crente também. Meu Deus. Quando esse homem avista Jesus, o texto está dizendo que este homem se lança aos pés de Jesus. E a Bíblia está dizendo que ele andava de dia e de noite sem direção. Meu Deus. A Bíblia está dizendo que ele andava de dia e de noite clamando entre os sepulcros. Preste bem atenção. Sabe o que significa de dia e de noite? Olha para cá. Sabe o que significa isso? Sem direção, sem rumo. Meu Deus. Não, pastor, eu tenho rumo. Qual é o teu alvo? Meu Deus. Eu tenho direção. Qual é o teu alvo? Jesus. Agora eu vou falar uma coisa que de repente você vai escandalizar. Até o demônio tem alvo. Sabe por quê? Ele foi em direção a quem? Jesus. Preste bem atenção no texto, que não são os discípulos que estão na frente, é Jesus que está na frente. Aleluia, aleluia. Até os demônios, e não era um pouco, nós vamos chegar lá. Pastor, devia ser uma pomba que roda. Não, filho, é bastante coisa. Ele desce do barco e os demônios vão em direção a ele.
Até os demônios sabem quem é Jesus. Meu Deus. Aí o texto está dizendo que este homem vai prostrar-se aos pés de Jesus. Mas como ele andava de dia e de noite, sem rumo, sem direção, já pegou alguém na tua família assim, sem rumo e sem direção? Meu Deus. Aí eu te pergunto, cadê a parentela deste jovem? Ele morava em uma cidade que o texto vai dizer: ao Jesus ir embora, vai lá na tua casa e fala o que Deus fez na tua vida. Cadê os parentes dele? Meu Deus. Sabe por quê? A Bíblia está dizendo que ele andava em sepulcros, perdido, ou, para tu entender, no meio do cemitério, perdido, sem direção. Para onde eu vou hoje? Não sei. E amanhã também não sei. Meu Deus. A vida deste homem estava perdida. Ele não tinha paz, porque o texto vai dizer que ele era atormentado com uma legião de demônios. Mas quando Jesus chega, e Jesus tem um propósito, se tivesse que dar um tema essa mensagem, eu diria que, mesmo esquecido, Deus tem um propósito na tua Oh, vida. aleluia. Esquecido por quem? Pela tua cidade, pelos teus parentes, pelos teus Meu familiares. Deus. Mas Jesus está atravessando o mar por tua causa. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quando chega lá, esse homem cai aos pés de Jesus. A Bíblia vai dizer que ele andava no meio do sepulcro, no meio do cemitério. Perceba, pastora, que quem está morto só anda com quem está morto. Perceba que quem está morto só anda com quem está morto. Meu Deus. Esse homem estava morto, perdido, sem destino e sem direção. Pastor, tem isso na igreja muito. Pensa que é, mas na Meu verdade Deus. não é. Pensa que sou, mas na verdade não sou. Pastor, mas ele estava endemoniado. Mas preste bem atenção que a Bíblia vai dizer logo mais embaixo que alguém o prendia em cadeias, em grilhões. O problema dele não era só os demônios. Alguém queria o prender. E no nosso meio, muita gente presa em cadeias e grilhões. Meu Deus. Pastor, eu sou liberto de tudo. Eu não fumo, não bebo e não roubo. Meu Deus. Pastor, eu sou fiel no dízimo, na oferta. Pastor, eu não falto um culto. Lembra do jovem rico? Eu tenho guardado os mandamentos desde a minha mocidade. Pega tudo que tu tem, vem te dar aos pobres e depois tu me segue. Tem coisa que a gente não consegue largar porque Meu machuca. Deus. Eita, Deus de glória. Prende. Aleluia. O texto vai dizer a cura de um endemoniado. Mas a verdade é, para que nós venhamos entender, isso é uma libertação. Sabe o que é libertação? Põe um preso em uma penitenciária. Quando ele vai vencer ou ele cumpre a pena dele, a cadeia se abre e ele está sendo Liberto. Ele está sendo Liberto. Tem coisa que Jesus precisa abrir para que você seja liberto. Meu Deus. Eita glória. Não entendeu? Jesus chegou, ele precisa abrir para que seja liberto. Aleluia. Glória a Deus. Segunda coisa que eu aprendo: primeiro, o diabo faz a gente ficar cego, sem direção. Segunda coisa que eu aprendo: ele nos afasta de Deus. E quando ele se afasta de Deus, a Bíblia vai dizer que ele está longe, vivia nos montes clamando e no cemitério. Quando ele está no cemitério, ele está sozinho, morto, andando com morto. A Bíblia diz que só consegue discernir o que é espiritual, aquele que é espiritual. O que é carnal só discerne o que é da carne, porque ele não é espiritual. Então uma coisa não pode andar com outra.
Porque se uma coisa não pode andar com outra, isso quer dizer que em um lugar não pode jorrar dois tipos de água, doce e amarga. Sabe o que eu quero dizer com isso? Uma hora está doce, aleluia, no culto seguinte estou amargo. Hoje eu estou bem, pastor, ou bispo. Hoje eu estou bem, bispo. Amanhã estou cansado, bispo. Hoje eu estou bem, bispo. Amanhã estou cansado. Sabe o que é isso? Aleluia, teu alvo ainda não é Jesus. Que isso? Eu vou pegar lá do Paraná, vou pregar doutrina ou pregar duro pra gente? Não, isso é Bíblia. Quando eu cheguei aqui eu falei: Deus, eu vou pregar isso, mas o Senhor sabe que eu queria pregar outra coisa, confirma. Aí vai a pastora, minha tia, e lê Marcos. Falei: então vai ser isso mesmo que o senhor mandou. Da glória! É isto aí. Quando nós afastamos de Deus. Mas como, pastor? Tem gente que tem intimidade com Ele. Tem gente que só ouve falar dele. Aprendi uma coisa: compromisso é uma coisa. Meu Deus. Tem muito crente que gosta de dizer: eu tenho compromisso. Bate no peito, mostra a carteira, roda, pula e sapateia. Meu Deus. Eu tenho compromisso com Deus. Eu gosto de ver que muda até o tom de voz. Fala em mistério e tudo. Só que eu aprendi algo que é mais além. Compromisso, você vem e faz o básico. Meu Deus. Compromisso, eu venho aqui, toco bateria e vou embora para casa. Compromisso, eu venho aqui e abro o culto, encerro o culto e vou embora para casa. O bispo nem a pastora vão me ligar. Compromisso é ser dizimista. Nem o bispo nem a pastora vão me cobrar. Compromisso é estar presente aqui todos os cultos. Mas agora deixa eu te dizer uma coisa: comprometimento vai além. Eita glória! Comprometimento vai além. Meu Deus. Por quê, pastor? Porque comprometimento, você toca a bateria, limpa a igreja, abre a igreja, fecha a igreja, ora pelo irmão, pega, profetiza, entrega mistério, faz, e o que sobrar ainda faz hora extra. Isso é comprometimento, e além daquilo que você pode fazer. Oh, aleluia! Isso é ter comprometimento com as coisas de Deus. Queria tanto ser consagrado. Para quê? Meu Deus, Quando foram me consagrar, eu disse para minha mãe, disse para o meu pastor, eu falei: eu não quero não. Falei: eu não quero. Se o senhor puder, por gentileza, no máximo presbítero para tomar conta de uma congregação, porque não tem para onde fugir. Eu não queria ser pastor. Deus fez a promessa. Fiz igual a Jonas, fugi bastante. Mas Deus faz o seguinte: tem hora que Deus faz assim, ó. Você pode até não querer, mas eu quero. Aí não tem jeito. Aí o meu pastor disse assim: mas você orou? Eu disse: não. Então vai ser como Deus me deu e assim seja. Eu disse: amém. Sabe por que eu não quis ser pastor? Não queria ser pastor? Pergunta: por quê, pastor? Por quê? Desse jeito não tem como. Pergunta: por quê? Por quê, pastor? Porque sendo pastor eu tenho que dar conta da tua vida. Meu Deus, meu Deus. Porque sendo pastor eu tenho que prestar conta da tua vida. Aí o texto, a Bíblia me ensina que eu sou o cabeça da casa. Já é difícil conduzir a casa. Ô, Jeová! A Bíblia vai dizer que eu sou o vaso forte da casa, mas não é para bater na mulher. É para conduzir o lar. Meu Deus. A Bíblia vai dizer que eu sou cabeça, a estrutura da casa. E se minha família se perder, Jeová vai me cobrar. Aí, entendendo isso, nascido, praticamente criado dentro da igreja, eu sabia: pastor, não. Aí, chega aquele que sempre dá trabalho na igreja. Tem um lar que eu visito ele 4, 5 vezes no ano. Eu falei para ele a última vez: eu vou gravar, porque vai dar na mesma coisa. O que eu estou te dizendo aqui, eu vou dizer de novo. Mas sabe o que acontece? Enquanto ele estiver na minha responsabilidade, eu tenho que ir atrás dele. É verdade. Eu estou cansado.
sabendo que vai entrar aqui e sair aqui. Mas enquanto ele estiver na responsabilidade que Deus me deu para tomar conta da vida dele e mostrar para ele a direção do céu, eu tenho que ir atrás dele. Ei, comprometimento vai além. Segunda coisa, terceira coisa que eu aprendo. Quando Jesus encontra com este homem, a Bíblia vai dizer, interessante que Jesus no livro de Mateus se apresenta como rei. No livro de Marcos, ele vai se apresentar como aquele que veio para servir. No livro de Lucas, ele se apresenta como resgatador. Em João, ele se apresenta como filho, como Deus, como filho do Deus vivo. Mas no livro de Marcos, onde nós lemos, ele está vindo para servir. E o que está mudando hoje em nosso meio é que ninguém mais quer servir. Depois que galga uma certa altura do ministério, não. Agora, se alguém quiser que engraxe o meu sapato, Meu Deus. agora, se quiser, tem que pedir bênção ao pastor. Estava lavando o banheiro lá da igreja. Alguém chegou e falou assim: pastor, o senhor lava o banheiro? Eu falei: mas por quê? Jesus. Por quê? Não, porque é estranho, eu também acho, mas eu lavo assim mesmo. Deus, meu Pai. Aprenda o seguinte: ele veio para servir e poucos querem servir, querem ser servidos. Meu Deus. Muitos estão ganhando, recebendo tudo aquilo que é da terra agora, mas não vai receber o que está lá. Meu Deus. Quando encontrou Jesus com esse homem, a Bíblia vai dizer o seguinte: ele começa a se atormentar, dizendo: tu já vem nos atormentar? Por que o Satanás vai dizer isso? Ou aquela legião que estava lá disse isso? Porque ele entende, e ele sabia, que aquele era Jesus, filho de Deus vivo, do Deus Altíssimo, como está escrito no texto. Mas quando aquele demônio, usando a boca daquele homem, vai dizer isso, ele está preocupado com o seguinte: sabe o que? Ele sabia, e ele conhece a Escritura, entendendo que o tempo do fim estava próximo. Mas ele vai dizer o seguinte: por que vem nos atormentar agora? Já vai chegar um tempo, diz a Bíblia, que os demônios serão lançados no fogo, e ele sabe disso. É por isso que ele vai soltar essa expressão: por que vem nos atormentar agora? Olha Satanás com medo. Jesus pergunta: qual é o teu nome? Legião. Legião significa 6.000 soldados romanos. 6.000 soldados romanos. Entra comigo no texto. Então, se havia uma legião na vida deste homem, havia 6.000 demônios. Meu Deus. Eu vou correr. 6.000 demônios. E ele clama a Deus, a Jesus, pedindo para que não tirasse ele daquela cidade. Avista a manada de porcos. Só que a manada de porcos só tinha 2.000. Houve superlotação dos porcos de demônio. Meu Deus. Meu Deus. Meu Pai, meu Deus. A Bíblia diz que aqueles porcos se precipitaram e se jogaram ao mar. Terceira coisa que eu aprendo: quem rejeita Jesus será despedaçado. Está com a tua Bíblia aí? Abra comigo em Mateus capítulo 21, versículo 44. Se você puder, eu vou estar lendo para não tomar tempo, que eu preciso ganhar tempo. 21, 44. Aleluia. Capítulo 21, versículo 44. Olha o que está escrito: todo que cair sobre esta pedra ficará despedaçado, aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Meu Deus, meu Pai, Jesus.
Hebreus capítulo 10, versículo de número 31, se não falha a memória. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Meu Deus. Tem gente que peca, mente, rouba, engana, fica na igreja e Meu pensa que Deus. Deus nunca vai cobrar. Meu Deus. Só que uma hora a pedra angular vai bater nele. Eita. E ele vai ser despedaçado. Meu Deus. Aí Hebreus vai dizer: horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. É melhor estar com 6.000 demônios. Sabe por quê? Porque 6.000 demônios Jesus liberta. Quem é que vai tirar da mão do Deus vivo? Meu Deus. Nem 12.000 demônios. Ei, Jesus, meu Pai. Vou caminhar para o final. Quarta coisa: quando Jesus então chega àquela cidade, encontra aquele homem é liberto. A Bíblia vai dizer que ele andava naquele lugar sem destino. Ele ficava sem destino para lá e para cá. Mas quando ele foi liberto, presta atenção, libertação, lembra da cadeia? A porta se abre e você sai. Jesus até liberta, mas tem gente que precisa se libertar. É verdade, meu Tem que Deus. querer ser liberto. É verdade, ô glória. Porque não adianta assim, olha, Jesus liberta, faz culto de libertação. Tem um rapaz que falou comigo o seguinte: eu vou há 7 anos no culto de libertação, e ele diz que não parou de beber, não parou de fumar. Aí a gente tem a mania de criticar a igreja, tá? Mas a gente também tem que ter raciocínio, inteligência. Será que a culpa é da igreja ou ele que não quer ser liberto? É verdade, meu Deus. Porque se você perguntar para qualquer um que veio do mundo, ele vai dizer: o que tu gostava de fazer lá no mundo? Olha, rapaz. E sabe o que é isso? Ele tem que lutar, porque a luta contra a carne e o espírito dela continua. É verdade. Satanás, ele vai tentar. A escolha é tua de você não fazer. Libertação. Sair. Desprender. Sair do estágio daqui para aqui. Jesus então, quando diz para aquele demônio sair, aquele homem não parava. Quando alguém chegou para ver o que tinha acontecido, aquele homem estava sentado. Segunda coisa, olha que a libertação faz. Andava para lá e para cá, não tinha paradeiro. Quando chegou o povo para ver o que tinha acontecido, ele estava sentado quieto, tranquilo. Segunda coisa, andava nu para cima e para baixo. Quando o povo chega para ver, já começa a ver a diferença. Está vestido. Aleluia, Jesus. Terceira coisa, agora ele estava disposto a servir a Jesus. Aleluia. Sabe o que eu entendo com isso? Deus. Jesus te coloca num lugar assentado. Meu Deus. Lembra do jovem que foi embora? O pai manda trazer para ele uma vestimenta. Jesus agora põe uma roupa nesse homem que andava nu. E agora ele está disposto a servir a Jesus. Como assim? Porque Jesus libertou ele. A Bíblia vai dizer que este homem, sendo liberto, ele vai dizer assim: deixa eu ir contigo. Jesus vai dizer para ele assim: não, fica aqui. Mas se você analisar o texto, Jesus não andou na cidade. Jesus foi lá com um propósito só. Aleluia. Não entendi nada. Oh, aleluia. Quem sabe Jesus não veio aqui hoje só por causa de uma vida só. Glória! Pode isso, pastor? Está aqui no texto. Ele falou com mais alguém? No mesmo instante, aquele homem foi liberto. E ele disse para ele assim: agora tu vai na tua casa. Poxa, ele tinha casa? Ninguém estendeu a mão para ele. Porque tem coisa que psicólogo não resolve.
Tem coisa que médico não resolve. Isso é uma batalha espiritual. Tem coisa que aconselhamento não resolve. Tem coisa que é o sangue de Jesus te repreenda. Meu Deus, oh, glória! Aí ele vai e Jesus disse para ele assim: não, tu não pode vir comigo. Você faz o seguinte: você vai até a tua casa, pega no meio dos teus parentes, no meio dos seus, na tua casa, e conta as maravilhas que Deus tem feito na tua vida. Aleluia. Para encerrar, que eu aprenda. Olha só que como Jesus é maravilhoso. Glória a Deus, aleluia! Pregou, libertou, levantou, deu roupa, transformou, o povo reconheceu e foi levantado na mesma hora como missionário. Glória a Deus! Aí alguém vai dizer assim: mas não está escrito isso no texto. Claro que não. Missão é aquele que faz a obra de Deus, aquele que prega a palavra de Deus. E o que ele vai fazer? Ouvir a voz de Jesus e ir na cidade. Decápolis. Sabe o que significa isso? Um conjunto de 10 cidades. Ele pregou em todas aquelas cidades o que Jesus tinha feito na vida dele. Oh, glória! Testemunho na tua vida não é carro, testemunho na tua vida não é casa, testemunho na tua vida é o que Deus fez na tua vida. Deus primeiro tem que transformar por dentro para que o homem possa ver a virtude dele brotar dentro de fora. Glória a Deus! Ei, chega, vou Glória encerrar. a Deus! Foi. E a missão de Jesus está cumprida. Sabe o que eu entendo com isso? Jesus está dizendo o seguinte: Jesus vai falar para lá a parábola do semeador, e aquilo que Jesus está ensinando, ele está exercendo. Um semeador saiu a semear. Sementes caíram em boa terra, outras não. Se você ler o texto, você vai entender que o povo daquela cidade quis que Jesus saísse dali, porque deu um prejuízo enorme, 2.000 porcos. Como eles não seguiam literalmente os judeus, a Bíblia vai dizer que esse homem, que Jesus então, esse povo tira Jesus de lá e manda embora, vai embora. Sabe por quê? Te coloca de pé para encerrar. O povo não está preocupado com uma conversão de uma alma, porque Jesus só foi por causa de um, mas através de um Deus traz uma multidão. Glória a Deus! O povo estava preocupado com o material. Tudo aquilo que caiu no mar, os porcos, valia dinheiro. É verdade. Estamos preocupados com muito aquilo que Deus pode nos dar financeiramente. Estamos esquecendo de fazer aquilo que Ele pediu para ser feito. Por quê, pastor? Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aleluia. Samaria, Judéia e os confins da terra. Mas antes de eu ir pregar, eu preciso de uma oferta para me abençoar. Isso. A Bíblia diz que de graça você recebeu, de graça você dá. Feche teus olhos. Pai, muito obrigado por esta noite, Senhor, poder apelar a tua palavra. Aleluia. Eu tenho certeza, Senhor, que este homem sendo liberto pela tua palavra, ele ganhou almas, Senhor, porque a vida dele era um testemunho. O que falta em nossas vidas, Senhor, é testemunho de vida. Ele não precisou, Senhor, ser formado, nem muito menos andar 3 anos e meio ao teu lado, mas aquilo que tu fez na vida dele em pouco tempo, Deus foi testemunho para que uma cidade visse que o Senhor fez através da vida de um endemoniado, liberto, salvo, para a glória do teu nome. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amém. Quem recebeu? Amém. Vale. Quem entendeu? Amém. Em nome de Jesus, você entendeu. Da glória. Ei, meu Aleluia. Deus. Vem cá, Luiz. Vem cá, pastor. Jesus. Vem cá, Roberto. Aleluia, Jesus. Vamos orar agora, amém? Tem vários pedidos aqui. São milhares de pedidos. Nós não vamos terminar hoje essa campanha. Isso vai prosseguir muito, porque Deus está respondendo. Glória a Deus, aleluia. Vamos falar assim, que é isso?
né? Pergunta de muitos. Isso aqui é a mesma forma. Jesus cuspiu, fez lodo, foi nos olhos do céu, porque o povo quer ver alguma coisa. O povo precisa de alguma coisa para ver. Se falar que Jesus está, mas cadê Jesus? Eu preciso ver ele. Então o sangue dele purifica você de todo o pecado. Aleluia, Você colocou Jesus. aqui? Amém. Amém. Vamos orar agora, em nome do Senhor Jesus. Feche teus olhos. Vamos clamar ao Senhor. Quero que você levante a sua mão para cá. Amém, Jesus. Oh Deus, santo. Senhor Deus e Pai, por Oh glorioso, eterno. sangue, a poder do teu Pai, eu nome. creio, Pai, no Meu teu